série de motivos pelos que a gente acaba fazendo mais matéria de ciência fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, do que ciência brasileira. Em primeiro lugar, porque infelizmente a produção científica do Brasil, embora esteja crescendo muito, ela ainda é minoritária e em termos de impacto mesmo, de peso e mesmo de qualidade de pesquisa, ela ainda não se compara ao que se consegue nos Estados Unidos e na Europa. A gente tem que cobrir realmente a fronteira do conhecimento, as coisas mais importantes que estão sendo feitas. Então a gente não pode... Naturalmente a gente acaba noticiando mais as coisas de mais impacto que coincidentemente são feitas fora do Brasil, né? E aqui também tem um problema que os pesquisadores, o sistema de divulgação de pesquisa aqui é muito precário ainda. As universidades não têm essa preocupação, não investem nisso. Muitas vezes os pesquisadores que vão procurar os jornalistas para tentar divulgar são mal vistos, os outros cientistas vão dizer que eles estão fazendo propaganda, self-marketing, etc. Isso às vezes não é muito bem visto na comunidade acadêmica. A gente vai atrás deles, tá? A gente está sempre ligando para os caras para saber o que eles estão fazendo, se tem resultado novo de pesquisa saindo, mas é uma coisa que dá muito mais trabalho para a gente do que cobrir a própria ciência americana, porque eles têm um sistema de divulgação, as coisas importantes você já fica sabendo logo de cara. Então, por incrível que pareça, é mais fácil para a gente cobrir ciência americana do que cobrir ciência brasileira hoje. Tem o sistema de embargos também, né, que isso é muito importante. As grandes revistas científicas, que é basicamente o meio pelo qual os cientistas sabem que uma nova pesquisa foi publicada, elas têm um sistema totalmente voltado para a imprensa, no qual eles disponibilizam, por exemplo, os principais artigos delas com uma semana de antecedência, de maneira embargada, para os jornalistas de ciência do mundo inteiro que quiserem se cadastrar e participar disso. Então você tem toda a facilidade de baixar o artigo, falar com o pesquisador com tempo hábil para produzir uma coisa com mais qualidade e com mais compreensão do tema. Como, consequentemente, os brasileiros em geral não publicam bem menos nessas grandes revistas, vira uma coisa muito caso a caso, porque o universo de publicação científica é muito grande, né? Você achar alguma coisa no meio dessa enorme lista é complicado. É difícil acompanhar todos os jornais, todas as publicações científicas. Quando o brasileiro publica numa Science, numa Nature, numa dessas grandes revistas, a gente com grande frequência dá, né? Ser brasileiro acaba sendo pra gente um fator de chamar atenção e de escrever sobre isso. Mas é algo que acontece com raridade, né? Não é algo muito comum. E nos Estados Unidos tem uma coisa também, eu tenho a impressão que os americanos já têm uma coisa de falar mais com a imprensa, de ser mais midiático, falou um pouco porque talvez a opinião pública nos Estados Unidos tem um peso maior na distribuição de verbas de ciência. Então os pesquisadores americanos eles falam com a imprensa até por necessidade financeira e tudo mais. No Brasil não acontece tanto isso ainda. Então é um pouco mais difícil de chegar na pesquisa brasileira. Tem todo tipo de personalidade, de cientista, né? Desde a figura que quer falar e te convida, até o sujeito recluso. Não dá para criticar o sujeito por ser de um jeito ou de outro, mas isso tem nos Estados Unidos também, né? Eu sinto que a coisa está mudando, assim. Eu comecei aqui no jornal em 2001, com idas e vindas para outros veículos, mas a impressão que eu tenho é que era mais difícil chegar até as pessoas e conseguir a confiança delas no começo da década do que ficou hoje. Parece que lentamente a gente está criando uma cultura aqui. Eu sinto que a gente tem publicado até mais ciência brasileira do que já publicou no passado, mas não teria números para marcar assim, claramente se isso aconteceu. Porque a ciência brasileira está melhorando também, né? Não só a comunicabilidade dos cientistas, mas... em quantidade, em qualidade, em colaboração com o resto do mundo. Então, que esse trend existe, acho que é mais ou menos claro. E apesar de nos Estados Unidos existir essa coisa de os pesquisadores terem que falar com a imprensa para divulgar e conseguir verba para os próprios trabalhos, aqui os pesquisadores, muitos deles se sentem meio na obrigação moral de falar com a imprensa porque eles são financiados por dinheiro público. Então também existe uma troca que pelo menos no sentido ético e moral precisa existir. Nos Estados Unidos não é assim. Acho que as matérias ficam até melhores quando é um cientista brasileiro. A gente tem essa questão da proximidade, a gente gosta de fazer, a gente tem é mais fácil para a gente entrar em contato. Não é só mais um jornal de outro lugar do mundo pedindo uma entrevista, é um jornal grande de São Paulo, maior do Brasil.
a gente sente simpatia para essas pessoas. Enfim, a gente adoraria dar ciência brasileira na maior parte dos dias. Espero que um dia aconteça. Assim, acho que tem que botar as coisas na balança, porque ciência essencialmente é uma coisa universal, né? O conhecimento que você consegue sobre aspectos básicos do universo, da natureza, dos seres vivos, do corpo humano, ele vale aqui no Brasil, ele vale fora. Então a gente tem que primeiro levar em consideração a qualidade do que está sendo produzido como ciência. E depois também, lógico, o impacto que tem para a nossa realidade, as pessoas que têm a ver com a realidade, seja cultural, seja biológica, seja econômica do Brasil. Então, acho que colocando essas duas coisas na balança, acho que dá para chegar num equilíbrio legal, assim, tudo assim. Uma coisa que outras editorias não têm muito, que é ter que acompanhar a literatura acadêmica sempre, ir atrás das revistas. Algumas têm um sistema de divulgação que facilita isso pra gente, outras não. Você tem que folhear aqueles estudos técnicos, caçar, ver se tem alguma coisa importante saindo ali. Fora isso, a gente tem que ficar sempre em contato com as fontes que são as pessoas que a gente sabe que concentram informação, para saber o que está acontecendo de novo. Uma coisa que tem acontecido faz pouco tempo, não sei se o pessoal se sente isso também, mas muitas das minhas pautas andaram saindo de blogs de cientistas. É um fenômeno meio recente e legal, que muitos cientistas resolveram meio que quebrar o intermediário entre eles e o público, começaram a blogar sobre o seu trabalho, sobre o trabalho de outras pessoas. E muitas vezes eles têm acesso a coisas novas que a gente não ficou sabendo ainda, não ouviu falar ainda. Então eu tenho uma listinha de blogs de cientistas no Brasil e no exterior que eu costumo visitar, e volta e meia tem sacadas legais, seja de coisas mais pontuais, a pesquisa nova e tal, seja de tendências, de coisas mais de longo prazo e de amplo espectro que a gente está fora lá do ramo e não saca como eles sacam, e podem passar esse tipo de inspiração pra gente.